Olá, pessoas queridas. Vamos para o livro Chamamentos, Fagulha 24. Comecei a gravar o vídeo, faltou luz aqui. Tá um pouquinho escuro, mas nós vamos fazer. Esse momento que nós vamos discutir, a Fagulha 24, eu achei muito interessante, porque se nós estamos falando no capítulo de relacionamento, é um relacionamento conosco, com os outros, e ele traz agora Deus. Muito bom que a gente discuta isso toda vez que nos propomos a fazer um trabalho de autoconhecimento. Por quê? Porque existe um relacionamento nosso com um ser superior, uma entidade. Ele até coloca aqui, eu me refiro a Deus como uma das suas diversas denominações, então, aquele que é Elohim, Adonai, Yoshua, Abba, Alá, o dom, o ser supremo, a consciência superior, o inominável, Deus. Ou quem quer que a pessoa acredite estar acima e regendo a existência dos chamados mortais. Então, é assim que ele coloca, para que a gente possa refletir a partir também dessa perspectiva de que estamos em relação com uma entidade superior, algo que é ainda incompreensível, algo que é da ordem, como ele coloca aqui, o inominável, aquilo que a gente não consegue ainda ter uma compreensão plena por conta da nossa imperfeição. A nossa imperfeição aqui é que nós não somos seres perfeitos ou feitos por completo, tá? Nós estamos em desenvolvimento. Somos seres perfectíveis numa jornada de aprendizagem, de consciência, e é isso que nos caracteriza. Seres de consciência, pensamento contínuo, então consciência, sim, consciência de si, né? E nós estamos em relação com o mundo, com as pessoas, nessa relação com a natureza, nós identificamos o quê? Que existe o que a gente vai chamar de Deus, né? Então, uma inteligência suprema que é a origem, é a causa primeira de todas as coisas. Como nós nos relacionamos com essa inteligência suprema, que é também no lugar da criação, a fonte de amor, a fonte pura de amor. Isso é uma pergunta importante para a gente fazer, e não estamos falando aqui de uma religião ou outra, nós estamos incluindo uma visão espiritualista, estamos incluindo uma visão de que eu estou no mundo, mas existe um Criador, existe uma inteligência que rege todas as coisas. E aí ele vai fazendo reflexões. Uma delas é assim: quem faz a pergunta errada encontra a resposta errada. Isso é algo que, assim, que dá para a gente desdobrar em várias reflexões. Quem faz a pergunta errada encontra a resposta errada. Como é que a gente sabe se está fazendo a pergunta certa ou a pergunta errada?
No vídeo anterior, eu falei da importância do conhecimento e eu tenho enfatizado muito isso nas palestras que eu tenho dado. O conhecimento nos liberta, o conhecimento nos dá a possibilidade de compreender as coisas e poder tomar decisões baseadas em princípios, valores. Então, nós estamos falando de um desenvolvimento moral. Nós estamos falando do relacionamento que nós temos com os aspectos imateriais da vida, ou seja, com a moralidade, com aquilo que nos faz desenvolver. Quando nós partimos de princípios equivocados, nós começamos com a pergunta errada. Agora, como que a gente vai identificar isso? Isso é uma condição que a gente deve se colocar como seres de pensamento crítico, seres que buscam a consciência. Eu prestei consultoria recentemente e uma das coisas que eu estava discutindo com a equipe que me procurou estamos buscando a verdade, ou seja, estamos buscando o conhecimento, estamos buscando dados de realidade, porque uma coisa é ter informações, outra coisa é ter conhecimento. Então, o que nós estamos buscando? Lembra que eu falei que se a gente é ignorante, aquele que se mostra com algum conhecimento a mais, ele pode dominar aquele que é o ignorante. Ele pode transmitir ao outro que ele quer exercer o seu poder, o seu controle, o seu comando, ele transmite àquela pessoa exatamente aquilo que ele quer que a pessoa pense. Não estou falando da verdade. Informações que façam com que a pessoa pense e acredite que ela sabe a verdade. Mas ela não tem acesso à verdade. Então, vamos lá. Conversando com essas pessoas, né, na consultoria que eu prestei a respeito de uma situação de uma suposta violência contra a criança, estávamos ali diante de pessoas que estavam buscando dados de realidade, ou seja, estavam buscando conhecimento, estavam buscando a verdade ou indícios para provar aquilo que elas acreditam. Esse é o ponto. Muitas vezes nós não queremos acessar a verdade. Nós queremos acessar os dados que vão comprovar que o que eu acredito é a verdade. Por quê? Por causa do nosso orgulho, a gente simplesmente não quer admitir que aquilo que a gente acredita é falso, é uma falácia, é uma construção que pode ter até uma lógica, mas que leva a uma conclusão errada. Então, nós temos pensamentos do tipo: as pessoas inteligentes são as que inventam, são inovadoras, né? Como a gente também falou no vídeo. Elas inventam algo. Homens brancos são... Aí é um dado que a gente faz a pesquisa e que nos convence, né? Então, homens brancos são os maiores cientistas da humanidade que inventaram coisas, né, boas, vamos dizer assim, né, úteis. Logo, o que a gente faz? A gente junta essas informações e cria
um pensamento que a gente acha que é verdadeiro, mas que não é. É uma construção para nos convencer, por exemplo, de que apenas, vamos dizer nesse exemplo, se são os homens brancos que inventaram a maior parte das invenções no mundo, logo são os homens que são inteligentes. Porque são as pessoas inteligentes que inventam. Então, esse tipo de pensamento, ele toma conta da sociedade. Eu posso também dizer assim, somente as pessoas que são inteligentes que entram na faculdade. Aí eu vejo nas estatísticas que o maior número de pessoas que ingressam na faculdade, no nível superior, são mulheres brancas. Aí eu concluo que as mulheres brancas são as pessoas mais inteligentes da sociedade. Entende que isso é uma construção que a gente parte de um princípio equivocado, mas esse princípio ele é criado e se traz alguma informação, geralmente um dado estatístico que se pode verificar, só que é atrelado a um princípio equivocado, de modo que a gente gera, né, a partir disso, um pensamento falacioso. Então, quando a gente faz a pergunta errada, parte de um princípio equivocado, em que faltam informações, ou as informações estão distorcidas, nós vamos obter respostas erradas, equivocadas, distorcidas. Isso é uma forma de ou a ignorância ou de controlar a humanidade por aqueles que estão no poder ou querem se manter no poder. Então, a gente viu isso ao longo da história do mundo, tá? Não é uma coisa de hoje, é uma coisa da história da humanidade, que ainda acontece, né? E que a gente vai precisar cada vez mais fazer esse processo de autoconhecimento e buscar conhecer, buscar estudar, buscar ciência, filosofia, e a religião faz parte. Nós não estamos falando aqui de uma religião específica, mas nós estamos falando da necessidade de olhar e considerar a nossa relação com essa inteligência superior. E as perguntas erradas que a gente faz é entender que Deus deixou tudo de ruim acontecer no mundo. Como que Deus permite que aconteça tais acidentes, cataclismas, mortes, doenças? O equívoco que a gente comete com essa pergunta é se eximir da responsabilidade. Olha que legal. Agora nós estamos falando da nossa relação com essa entidade superior, essa inteligência superior. É entender que se Deus fez o mal, ele não pode ter feito o bem. Desculpa. Volta. Se Deus fez o bem, ele não pode ter feito o mal. Quem fez o mal é o ser humano. Pela sua ignorância. Ai, o cachorro passando mal aqui, peraí. Então vamos continuar aqui, o cachorro está tossindo. A nossa relação é de colocar a culpa, a responsabilidade fora de mim, no outro. E se o outro é superior, Deus criou tudo, então ele criou também o mal, ele criou os desastres, e eu criei o quê? O que eu tenho feito? Quais foram as minhas escolhas, a minha participação nos acontecimentos da vida? É essa a pergunta que ele nos faz. O que nós fizemos de Deus? O que nós fizemos de Deus? Lembrando que eu não estou falando de religião. Eu estou falando do que nós fizemos na nossa relação com esse ser supremo, de amor e bondade, criador de tudo e de todos.
Ele é criador do universo, em que as leis são de amor, as leis são de atração, de conexão. As leis do universo, as leis naturais, elas são perfeitas. Perfeitas. Significa que elas, de fato, são completas. Não, uma lei não se muda, não se altera. Por quê? Porque ela é perfeita, não tem o que se mexer nela. O que acontece é que nós não temos a capacidade de compreendê-las. Exatamente porque nós estamos em desenvolvimento, como eu já falei, e somos imperfeitos, incompletos e não conseguimos alcançar cognitivamente, emocionalmente essa grandeza. Então, o que nós fazemos com aquilo que é incompreensível, é muito grande para nós? Nós diminuímos, ao invés de nós crescermos. Nós temos que ir ao encontro da divindade e não reduzir a divindade à nossa condição imperfeita. O que nós fizemos de Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer uma pausa profunda para refletir. Provavelmente essa é a pergunta que eu vou deixar ao longo da semana. Se eu não conseguir gravar mais vídeos, essa é uma pergunta fundamental. O que a gente faz nos nossos relacionamentos em que queremos delegar responsabilidade de todas as coisas e das nossas decisões para o outro? O que acontece que nós não queremos assumir responsabilidades? Tememos as consequências para a nossa vida? O que acontece conosco? Ele coloca aqui, se Deus criou a abundância, o homem inventou a escassez. O homem aqui colocado como o ser humano, né? A humanidade criou a escassez. Então, a pobreza, que é uma das coisas que ele debate aqui no capítulo, ela não é uma criação divina. Ela é uma criação humana. Porque nós temos pessoas que são de posse, né, endinheiradas, e tem as pessoas que são pobres, miseráveis. Isso é por uma dinâmica de exploração da sociedade. Isso ocorre entre os humanos, que colocam uma separação de cor, de sexo, de idade, de escolaridade. Isso tudo para que a gente possa valorizar uma determinada categoria de ser humano. Nós precisamos tomar consciência disso. Para quê? Para que relações de igualdade, solidariedade, fraternidade se estabeleçam. Olha que princípio bonito, que precisa ser aplicado. Então, que buraco é esse em que a humanidade se meteu? Por sua própria conta. Roberto Tranjan faz perguntas muito relevantes e profundas aqui. Ele aponta para a responsabilidade da humanidade nas condições em que ela se encontra e vive. Não é para perguntar onde Deus estava quando isso aconteceu. Isso é a tal pergunta errada. Mas onde estávamos ou o que de nós ou de que nos ocupávamos quando perdemos Deus de vista? Essa é a pergunta certa para se fazer, porque obteremos a resposta certa. O que eu estou chamando de certo aqui? É aquilo que realmente é compatível com a verdade. Nós queremos perguntar por que Deus deixou isso tudo acontecer? Como se fôssemos marionetes. Mas não é. Não existe isso quando
nós nos consideramos seres de livre-arbítrio, de consciência. Quanto mais eu sei, mais liberdade eu tenho. Eu já usei dessa expressão aqui. Por quê? Porque é a liberdade de escolha. Quanto mais ignorante eu sou, mais controlado eu também sou. Menos liberdade eu tenho. Então, que buraco é esse que a humanidade se meteu por conta própria? E a pergunta tem que ser como? Onde estávamos? O que estávamos fazendo? O que deixamos de fazer? Então, ele vai nos trazer aqui uma tarefa de reflexão para que a gente faça essa pergunta para aplicar em várias situações. Quando está Deus? É isso mesmo. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa propondo esse tipo de pergunta. Não como, o que, né, quem, existem, né, por quê. Ele vai para o quando. Quando está Deus? Quando ouvimos com muita atenção e presença alguém que precisa expressar o que sente. E depois, quando pronunciamos uma palavra que nos salta, sabe-se lá de onde, capaz de mudar o curso da vida de quem nos fala. E até da nossa. Quando, no mesmo instante da mentira, nós nos mantemos firmes na verdade e dela não abrimos mão. Quando optamos pelo bem, mesmo se o mal prevaleça. Quando, diante do horrendo, do hediondo e do nefasto, criamos e produzimos beleza. Quando enfrentamos o medo corajosamente, decididos a fazer o que é justo, e ajudamos aqueles que precisam de nós para vencer a opressão. Só assim somos dignos de quem nos fez a sua imagem e semelhança. Então, essa pergunta, quando está Deus? Está quando eu me proponho a ajudar o próximo. Quando eu me proponho a ser justo e verdadeiro. Quando eu me proponho a produzir e ver beleza no mundo, apesar de tudo que eu vejo, que eu sei. Mas se eu não quero isso mais para mim, eu tenho que dizer, eu vejo quando que está Deus. Está no momento que eu decido fazer algo na minha vida, dar um sentido na minha vida compatível com a verdade, com a justiça, com o amor, com a fraternidade, com a igualdade, com a bondade. Pensa, faz essa reflexão. Onde está Deus? Quando está Deus na sua vida? E perceba as perguntas erradas que você tem feito na sua vida. Forte abraço e até a próxima fagulha.